Bom dia, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo. Esse vídeo hoje é um vídeo, primeiramente, de agradecimento ao Senhor Deus. Irmãos, hoje eu completo 20 anos de casado. Há 25 anos estou com a minha esposa, 5 anos de namoro, 20 de casado. E vou aproveitar essa transmissão agradecendo a minha esposa por ter ficado comigo em todas as dificuldades que passamos até hoje, nesses 20 anos, onde tivemos que superar obstáculos. Há 8 anos, talvez próximo de 9 anos, eu sirvo a Deus de inteireza de coração. Tive o início de um casamento abençoado, mas um casamento no mundo, irmãos, passa por alguns problemas. E a minha esposa aguentou esse tempo todo comigo. Então, deixo aqui, nega, um abraço grande para você. Agradeço realmente a Deus por você ter aceito ficar comigo esse tempo todo, mas agradeço também a você por ter passado pelas provas juntamente comigo e saímos cada vez mais forte. Então, hoje eu dei um abraço nela de manhã e disse para ela, obrigado. Realmente muito obrigado por ter ficado comigo esse tempo todo. Mas, irmãos, vamos falar o seguinte. Hoje eu vou falar sobre fake news, o que Deus diz sobre fake news. Irmãos, as pessoas às vezes estão sempre procurando, sempre buscando entendimento, e Deus também já avisava sobre fake news. Não adianta mudar o nome do pecado. Ele não deixa de ser pecado porque você mudou o nome. Deus não muda. Deus é imutável. Uma das qualidades de Deus é a imutabilidade de Deus. Deus, ele tem sim um grande amor naqueles que convertem os seus caminhos dos caminhos maus. Mas para pecado Deus é imutável. Deus, a mentira, ela pode mudar de nome. Para Deus isso não muda. Continua sendo realmente uma transgressão. Se vocês lerem Êxodo capítulo 20, versículo 16, está escrito assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é uma das ordenanças de Deus. Se for um católico, vai estar escrito assim: não levantarás falso testemunho. Só é mais resumido, mas continua sendo a mesma coisa que também está lá em Êxodo 20, versículo 16, a mesma coisa, não muda. Se você olhar em Êxodo 23, na tradução Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim: não levantarás falso boato, não pactuará com o ímpio, para seres testemunha injusta. Se você ler na Almeida Revisada, vai estar escrito: ninguém faça declarações falsas, nem seja juntado com o ímpio para espalhar notícias mal intencionadas. Assim está escrito na versão NVI. Vocês vão entender o seguinte. Nós precisamos entender o seguinte. Todos nós, o Arlindo também precisa entender isso todo dia. Deus é imutável. A humanidade vai mudando seus conceitos, tentando mexer com algumas coisas no meio do caminho. Para Deus, você pode mudar quantas vezes quiser o nome de uma transgressão, o nome de um pecado. Para Deus, o nome, a palavra que você trouxer a cada geração diferente, não vai mudar. Fake news, irmãos, é pecado. Porque você normalmente levanta as fake news sobre alguém, sobre alguma empresa. Essa empresa vai pertencer a alguém. É sobre alguma comunidade. Essa comunidade tem pessoas. Toda notícia falsa que você vai levantar, você vai estar você vai estar, na realidade, sendo testemunha falsa contra algum lugar, contra alguém, contra alguma empresa em qual você trabalha ou já trabalhou. O ser humano tem a mania, na realidade até uma defesa que o ser humano tem, que não deveria ser, de culpar sempre o outro lado, sempre o próximo. A culpa sempre é da outra pessoa. Mas diz lá em Coríntios 11, a parte da Santa Ceia, que diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não teríamos esse problema. E é muito difícil julgarmos a nós mesmos
pela nossa própria capacidade. Onde somos julgados, onde nós julgamos a nós mesmos? Quando nós chegamos à Bíblia e verificamos se o que estamos fazendo está coerente com a palavra de Deus. Se está coerente, ok, realmente está tudo bem, então você está tranquilo, a gente sempre precisa melhorar, mas vamos estar tranquilo. Mas se você transgrediu a Bíblia, algo você fez de errado, intencionalmente ou sem conhecimento. Porque futuramente nós vamos ver em Levítico que existia a expiação de um pecado por ignorância. Era aquele pecado que você pecava sem saber que está pecando. Qual que é pecado por ignorância? Você não sabe porque não tem conhecimento. Mesmo assim, era necessário fazer uma expiação pelo pecado nesse Antigo Testamento para isso. Então hoje, nós precisamos pedir perdão até pelos pecados que nós não percebemos que acontece, mas acontece. E eu já falei isso, se você pedir ao Espírito Santo para trazer à tona o que você está cometendo de errado, ele vai realmente te mostrar. Eu lembro uma vez que eu não conseguia mais orar. Eu estava passando por um grande problema, não conseguia mais orar. Eu não tinha forças para orar mais à noite. E um dia eu ajoelhei, coloquei a cara no pó, sozinho lá em casa, e comecei a falar com Deus. Deus, o que está acontecendo comigo? E comecei a clamar, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo entender. Aí o Espírito Santo respondeu para mim. Ele falou assim, nitidamente para mim, glutonaria. Eu já sabia o que significava a palavra glutonaria. Fiquei até um pouco triste, mas entendi. Eu chegava em casa toda tarde e a primeira coisa que eu fazia era procurar trabalhava um tempo, às vezes longo, sem comer. Chegava em casa e já preocupava muito com comida. E comia. E não tinha tempo para orar. Tenho uma predileção por alguns tipos de comida e talvez por isso o Espírito Santo está me dando um alerta. Cuidado. Todo alerta que o Espírito Santo dá, irmãos, pode ter certeza que é benéfico demais para a nossa vida. Entendi, comecei a corrigir. Mas às vezes a gente faz até sem perceber. Só que eu percebi que tinha algo acontecendo nesse pecado. Eu não conseguia mais orar. Algo estava errado na minha vida espiritual. Não estou dizendo que nem sempre vai ser relacionado à glutonaria quando você não está conseguindo orar. Estou dizendo que era o caso do Arlindo e o Espírito Santo, na sua grande misericórdia, me direcionou. Disse, você está comendo demais. Segura. Eu corrigi. Depois pode vir outras dificuldades por oração, também pode vir outras dificuldades, né? Às vezes emocionais, outras coisas. Eu sei que eu resolvi consertar essa área. Hoje eu agradeço muito a Deus. Então Deus traz sim à tona coisas que estamos fazendo errado. Irmãos, a palavra de Deus diz claramente: fake news, notícia falsa. Notícia falsa é notícia mentirosa. Notícia mentirosa não agrada a Deus, porque diz que os mentirosos não se achegarão a Deus. Então, irmãos, não adianta a gente tentar levar uma vida na mentira. Ele disse bem claramente assim, ele, o Senhor Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E também na outra parte ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a própria verdade. Se você conhecer Jesus, você conhece a verdade. A verdade te liberta. Às vezes, irmãos, a mentira, ela confronta a gente e até assusta e machuca. Quando alguém quando alguém chega com a verdade, ela assusta a gente, machuca. Quando alguém confronta a gente com a verdade, o que a gente não está fazendo corretamente. Só que só machuca momentaneamente. Depois nos cura. A gente fica assustado. A gente fica assim, como que eu não percebi isso antes? Eu entendi isso hoje. Eu sei que a verdade liberta. O Senhor Jesus, Ele é a própria verdade. Ele é a palavra que está escrita assim no capítulo 1 de João, que no princípio ele era verbo e o verbo se tornou homem. O que significa o verbo? O verbo significa a palavra. Então o Senhor Jesus era a própria palavra. Então você deve conhecer a verdade, que é Ele. O que você deve conhecer? A palavra. Se você buscar esse rumo na sua vida, você será liberto de muitas coisas. E a fake news não te contaminará, porque você sabe confrontar a mentira. Você sabe confrontar aquilo que não diz e não condiz com a palavra de Deus. Fica esse alerta, pessoal. É muito bonito o termo fake news. O termo é bonito, ainda mais que a gente não entende o que significa isso. Mas significa fake news,
notícia falsa. Se é notícia falsa, fake news, mentira. Então, se é mentira, irmãos, diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se fake news é mentira, ela é um filho do diabo. Porque, na realidade, o diabo é mentiroso desde o princípio. Então, isso também está escrito no Evangelho de João. Então, nos atenhamos a isso. Retiremos isso da nossa vida. Nós vamos conviver com isso. Nós não podemos deixar isso entrar. Porque se isso entra e enraiza em você, aí quando sair de você, a fake news vai contaminar você e um monte de gente. Fica esse alerta para o povo de Deus, também para aqueles que estão querendo se achegar à Bíblia, para aqueles que estão querendo se achegar à verdade. Fake news é mentira. Também é pecado. Não mudou para Deus. Deus odeia fake news, Deus odeia mentira. Eu agradeço a oportunidade. Deixo aqui um abraço para minha esposa. Obrigado, nega, por ficar comigo por 20 anos. Fique por mais 60 pelo menos. Muito obrigado. O Senhor Jesus abençoe o dia de todos.